Muito boa noite, com alegria que mais uma vez aqui nos encontramos. 99 anos do Centro Espírita Friburguense, né? Fizemos agora no dia 20 e hoje nós convidamos o nosso irmão Rogério Alves da Silva, né? Ele agora não é mais o presidente do LASP, mas é o vice-presidente, né? Então, continua mais do que nunca na tarefa de dirigir aquela casa. Então vamos, né, já agradecendo desde já a presença dele, elevarmos o nosso pensamento em prece para passarmos para o nosso irmão. Deus, querido Pai, obrigada, Senhor, pela oportunidade que estamos tendo de aqui nos encontrarmos. Que essa reunião transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós. E que o nosso irmão, que fará uso da palavra, receba a inspiração desses amigos espirituais que por certo aqui se encontram. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. Vamos lá, Rogério. Bom, pessoal, boa noite a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez, principalmente nessa comemoração, né? 99 anos da Casa Espírita. Não é fácil fundar uma Casa Espírita. Haja visto as poucas casas que surgem, né, no movimento espírita em geral. O que se dirá de mantê-la funcionando por 99 anos ininterrupto? E isso é uma missão que muitas vezes nós que vamos à Casa Espírita acreditamos ser dos dirigentes, né? Mas não é. Essa responsabilidade e esse mérito é de todos nós que frequentamos a casa, que vamos à casa. E é o papel de todos nós, né? Até porque a direção da casa também ela é franqueada, né? Basta que nós estejamos integrados ao trabalho para que possamos pleitear também os postos administrativos das instituições espíritas. Eles não estão distanciados de nós. Nós, muitas vezes, que nos distanciamos da parte administrativa, achando que muitas vezes basta a frequência ou basta participar da casa, mas é imperioso, muitas vezes, que nós participemos também ou nos apresentemos para o trabalho. Então, mais uma vez, parabenizar a casa pelos 99 anos de fundação, de trabalho ininterrupto, é muito importante. Né? Foi daqui que saiu o Lar Abrigo Amor a Jesus, as ideias de fundação e a fundação do Lar Abrigo Amor a Jesus. Então, a gente realmente é muito grato a essa casa por ter, né, um local onde trabalhar, onde nos congregarmos em torno da ação do bem em nome do movimento espírita friburguense. O tema hoje que nos foi passado é a importância da reencarnação e não tem jeito de falar de reencarnação sem relaxar, sem respirar, sem brincar, porque se nós perguntarmos, todos somos reencarnacionistas. E hoje isso é engraçado porque nós encontramos até pessoas de outras denominações religiosas se dizendo reencarnacionistas ou se proclamando sem perceber, sem se darem conta de que estão fazendo isso. É muito comum nós encontrarmos católicos, protestantes, dizendo, olha, na última vida eu devo ter sido... Não, você não foi. Né? Você não tem isso. Na próxima eu quero... Não precisa querer, não tem jeito. Né? Mas nesse processo e nessa proposta da reencarnação, ela aconteceu que os espíritos alertaram Kardec, né, que os conceitos e os valores da doutrina espírita iriam fugir do centro espírita, iriam se propagar. E hoje é muito comum as pessoas mesmo que praticam ou que transitam em outras relações religiosas dizerem essas coisas e se proclamarem reencarnacionistas sem pensar muito. Eu acho que de tão racional, de tão bem fundado, de tão possível, ou a única explicação, ou por ser a única explicação, as pessoas acabam incorporando isso. Eu tenho um irmão que às vezes eu convidava ele para viajar comigo, para fazer palestras fora de Friburgo, e ele às vezes ia daqui até no nosso objetivo, voltava conversando e falando de reencarnação, e ele é um católico praticante, que faz estudo bíblico, que tem reuniões mensais, participa do encontro de noivos e mais não sei o que, os movimentos da Igreja Católica, caminhada de Emaús. E de um tempo depois de algumas conversas nossas, viajando algum tempo aí, ele começou a recusar os meus convites.
Falei, poxa, Renato, mas você não vai mais? Falei, não vou mais não. Não vou mais não, porque esse troço está mexendo muito com a minha cabeça. E eu estou começando a ficar meio perguntador lá no grupo, as pessoas já estão olhando para mim com a cara meio feia, eu vou deixar porque eu gosto muito de estar lá. Beleza, né? Um dia eu estava fazendo uma palestra lá no Dr. Hermes, lá em Cachoeiro de Macacu, e ele interrompeu minha palestra. Participou da palestra, deu um depoimento lá no meio da palestra. Eu falei assim, mas era só para viajar junto, né? Já estava até querendo fazer palestra já. A gente vivencia, né, essas partidas e chegadas constantemente, e as famílias perdem, entre aspas, aí seus entes queridos, mas novos estão chegando. Então é esse intercâmbio comum e natural que se faz desde que nós somos crianças. Nós começamos a falar de algumas perdas desde a primeira infância, mas mesmo assim nós não nos habituamos e muitas vezes nos falta conteúdo realmente para que nós observemos esse processo da reencarnação. Porque as perguntas são muitas. E é muito comum as pessoas nos pararem sabendo nos espíritas e dizer assim, eu gosto muito desse negócio de reencarnação, eu sempre achei que é assim mesmo. Como é que funciona? E aí a gente cria um problema, né? Porque falar assim, você tem uns 6 meses para a gente conversar? Porque não se entende, porque, como eu disse no começo, às vezes se perguntar, todo mundo é reencarnacionista. Não, acredito, tá? Mas compreende, aí a coisa começa a complicar um pouco mais. Uma é nós entendermos como funciona esse processo da sobrevivência da alma, porque nós ainda trazemos dentro de nós essa coisa do morreu, acabou. Mesmo que acreditando na reencarnação, nós tememos a morte. E quando nós estudamos o Espiritismo e nós começamos a trabalhar em cima das propostas de Kardec dos Espíritos Superiores e compreendemos que o corpo é simplesmente um instrumento do Espírito que trabalha e funciona através do perispírito, das ligações perispirituais, nós compreendemos que ao desencarnar nós temos novamente, nós estamos ligados permanentemente a esse corpo que é o perispírito. E isso faz com que muitas vezes nossos irmãos ao desencarnarem se veem tão vivos, tão íntegros, que chegam a duvidar deles mesmos terem morrido. E a gente pensa rapidamente, mas eu não vou sentir? Eu não vou saber que eu morri? São frequentes os casos nas reuniões apropriadas para esses tratamentos, de atendimento, de socorro nas casas espíritas, de irmãos nossos que chegam dizendo assim, olha, voltei para casa, voltei para a empresa e as pessoas não me ouvem. E aí eu vim aqui, não sei o que eu vim fazer aqui. Estão me falando que eu morri. Eu não morri. Realmente, não morreu, meu irmão. Olha aí, olha você. Você está íntegro, está falando, eu estou te ouvindo, né, agora, nesse estado aí, através da comunicação mediúnica. Ou seja, e o que impede essas pessoas de desencarnarem, ou de morrerem, ou de passar dessa para melhor, e não se darem conta? É o não conhecer o que tem além, né? Quando eu não conheço o que tem além, eu sofro um acidente, por exemplo, e ao me ver íntegro, me ver tranquilo, eu não vou em frente. Eu retorno para aquilo que eu conheço e permaneço no plano dos encarnados, por falta de falar no que acontece do lado de lá. Tem gente que tem horror a falar no que acontece, né? Mas nós estamos fadados a isso e convivemos com isso o tempo todo. Uma ideia, o entendimento desse sistema, né, que seria o corpo, o perispírito, o espírito, ele é muito importante, porque nós, ao nos declararmos, nós falamos às vezes assim, o meu espírito, mas o seu espírito? Você é o espírito. Nós estamos tão ligados intrinsecamente ao corpo físico que nós chegamos a não raciocinar de forma lógica e ponderada. Porque quando nós dizemos o meu espírito, não é o meu espírito, é você. Quando eu desencarnar, o meu espírito vai, não, quem vai é você. Você é o espírito. E nós estabelecemos essa confusão natural e necessária para a preservação da espécie, para que nós nos cuidemos, para a perpetuação da espécie, para que nós estejamos ligados realmente nessa experiência. Mas esse questionamento que parece bobo não é. A reencarnação funciona mesmo? Existe mesmo? Isso existe? Eu costumo dizer 2 coisas. Ou existe, ou Deus não sabe fazer gente.
Porque uma produção em série, como a gente vê aí diariamente, inúmeras pessoas nascendo, eu quase falei reencarnando, né? Mas nascendo, e ele não acerta fazer dois iguais, nem com os gêmeos. Acerta na aparência, mas não acerta na pessoa, né? Quando você conversa com um, esse é fulano, esse aqui é ciclano, porque são totalmente diferentes. Embora semelhanças existam, mas são totalmente diferentes. Ou o que nós vivenciamos agora, nesse processo, é resultado de nossas várias e inúmeras experiências reencarnatórias, ou Deus não sabe fazer gente, porque Ele não acerta dois iguais de jeito nenhum. Mesmo quando nós nascemos gêmeos, né? E acreditar na reencarnação é muito fácil. Você acredita? Não, acredito na reencarnação. Você acredita então que você já nasceu várias vezes, inúmeras vezes. E morrer? Quantas vezes você já morreu? Porque renascer e reencarnar implica em ter desencarnado e não ter sido aniquilado pelo processo. Então o que Kardec nos convida é a racionalização desse processo. É de nós realmente entendermos como se dá. Porque para reencarnar você tem que ter desencarnado. Eu tenho uma pessoa ligada muito próxima a mim, trabalha comigo há muitos anos, e ela, alguns anos atrás, apareceram aqui em Friburgo alguns terapeutas de vidas passadas. Aí você vê que eu mudei até o tom de voz, né? E ela, curiosíssima, embora tenha nascido num lar espírita, e se declarar espírita, ela não é espírita, e ela foi fazer regressão de vidas passadas. E participou durante um tempo dessas sessões, desses episódios, e eu muito curioso, né? Eu sabia o dia que era, quando ela voltava, E aí? E aí? As informações começavam a vir, mas eu não sentia nela um ânimo, uma disposição. E ela disse que a maior frustração dela foi numa encarnação dela, que ela era numa cidade medieval, na Idade Média talvez, no começo da Idade Média, onde houve um sitiamento, né? Sitiaram a cidade onde ela estava, e as pessoas começaram a morrer de fome. Então ela disse que houve um enfraquecimento muito grande, ela ficou muito debilitada durante esse processo da regressão, até que de repente ela fez um silêncio, o terapeuta falou: o que aconteceu? Ela disse: morri. E ela falou que aquilo foi meio frustrante para ela, porque foi assim, vivo, morto. Ela falou que não esperava luzes, coisas estranhas, alguma coisa bem extraordinária, e ela estava viva e estava desencarnada. Ou estava encarnada e estava desencarnada. E depois de um certo tempo eu disse a ela: mas e aí, você não tem falado mais naquele assunto? Ela disse: não, eu comecei a ir e a regressão vai até um certo ponto e dali não passa. E realmente nós sabemos que é o que acontece, porque se nós temos dificuldade de olhar para o nosso passado de agora, de muito pouco tempo, imaginem olhar para o passado de algumas existências anteriores, né, onde realmente nós éramos bem piores do que somos hoje, e talvez nossa estrutura psicológica não esteja pronta para suportar tal análise diante de alguns atos que a gente pode ter perpetrado ou participado desse processo. Ou seja, a reencarnação cria um processo acumulativo de experiências, né? E são essas pessoas que muitas vezes nos irritam profundamente, com algumas facilidades inexplicáveis diante da nossa dificuldade. Algumas pessoas que fazem algumas coisas com talento extremo, quando você tem a maior dificuldade de transitar naquela área. Colegas, né, na época de colégio, que eram bem relapsos, assim como eu, e no dia da prova, as notas dele não batiam com as minhas. Eles eram muito melhores do que eu. E a gente fica pensando: será que ele rezou mais? Né? A gente nunca pensa que ele pode ter estudado, mas né, a criança levanta de repente aos 3, 4 anos de idade, senta ao piano e começa a tocar. A gente fala: é o gênio. Nossa, olha, o QI dessa criança deve ser absurdo, deve ser imenso. A gente não pensa no processo reencarnatório e no esforço de uma vida inteira sentado ao piano e estudando música, que principalmente na infância se abre, onde a reencarnação ainda não está totalmente concretizada. E esses lances, essas janelas
de lembranças, dos arquivos de memória, ainda são totalmente acessíveis, e de repente, por um insight, por um gatilho, ele senta no piano e começa a tocar. É a eclosão do gênio, é a aparição do gênio. E a gente pensa que ele foi beneficiado com aquela característica e nunca pensamos, ou quase nunca pensamos, que é resultado de uma vida inteira dedicada à música, ou à matemática, ou à literatura, ou à poesia, ou à ciência, ou à pesquisa. Analisar esse processo da reencarnação é muito interessante porque nós vamos nos construindo. O que nós somos hoje é resultado de várias experiências. Como eu disse anteriormente, não é possível que dentro da mesma família nós encontremos pessoas tão diferenciadas, tão distintas, em capacidades, em talentos, somente através da reencarnação. E o outro problema grave é que nós muitas vezes olhamos alguns acontecimentos e os taxamos e os rotulamos de injustiça. Crianças que nascem com problemas, inexplicáveis. Mas por quê? O que aconteceu? Por que Deus fez isso? A gente ouve muito essas perguntas. E temos que entender que as pessoas que fazem essa pergunta não pararam para reflexão, não pararam para pensar e não racionalizar o processo da reencarnação, porque veem aquele processo como um processo de injustiça, como um processo de desequilíbrio, quando na realidade o que nós percebemos são os reajustes, são as oportunidades, são os resgates. Eu não gosto de falar muito em resgate, nessas coisas, porque a gente começa a achar que o que a gente vive de ruim nessa vida são resquícios de outras encarnações. E o que os amigos espirituais nos dizem que na grande maioria daquilo que vivemos hoje são reflexos da própria encarnação. São reflexos da própria encarnação, porque se temos dificuldade de gerenciar esse processo que estamos vivenciando agora, imagine você buscar alguns problemas e alguns entraves em outras reencarnações. É um processo de aprendizado positivo. A reencarnação é uma proposta positiva. Eu acho bastante interessante quando a gente pensa que levanta de manhã, diante de todos os desafios que se apresentam a todos nós, todos os dias, e nós pararmos um pouquinho para pensar. Sabedores que somos vencedores no final do dia. Começar um dia sabendo que no final do dia você vai ganhar, vai resolver, vai solucionar todos aqueles desafios, é muito bom. E é exatamente isso, porque se nós acreditarmos na justiça divina, na coerência da criação, não nos é dado nada que nós não temos condições de solucionar. Não nos é dado nada que nós não temos condição de administrar. O que nos falta muitas vezes é ânimo, é disposição, é competência, é fé. Mas não é a fé em Deus, é a fé em nós mesmos, aquela fé que Jesus nos conclamava, nos incitava a ter e a desenvolver, a vontade de acreditar. Eu gosto muito nas coisas que nós nos propomos a fazer, como no lar Abrigo Amor a Jesus e outras ações que a gente tem, quando as pessoas dizem assim, falam assim, Rogério, isso não vai dar certo. Fala, olha, podia até não dar, até você falar, porque agora vai dar certo. Ou seja, você ter crença naquilo que você está se propondo a fazer. Rogério, você não vai conseguir. Fala, meu filho, agora você me criou um problema. Porque eu acho que a gente tem que olhar para a vida assim com desafio. A vida é um desafio para que nós cresçamos. Você quer ver uma coisa difícil e complicada na casa espírita, principalmente, quando nós nos enchemos e nos apoderamos de um sentimento religiosista, onde nós não racionalizamos o processo religioso, é você falar em inveja. Eu gosto, às vezes, de provocar nas palestras, dizendo, não, eu vi aquela pessoa e eu senti uma inveja danada, e as pessoas dão até uma arrumada na cadeira, assim, nossa, como se fosse como se ninguém sentisse. A inveja, ela é problemática quando ela é patológica, quando ela é exacerbada, quando ela se exacerba, excessivamente, aí é doença. Agora, aquilo de você olhar e falar, eu quero ser assim, eu quero fazer isso, isso é altamente produtivo, isso é altamente incitador,
Isso é altamente motivador. E é um sentimento que nós trazemos de almejar, de querer ser assim. Né? Quando você vê o Cristo, para não dizer que fica com inveja, quando você ouve uma boa parábola, cresce na gente uma vontade danada de quero ser igual. Mesmo que aquelas escolhas e aqueles exemplos sejam totalmente contrárias, muitas vezes, àquilo que nós buscamos. O Espiritismo, nesse processo da reencarnação, ele nos abre portas que nos faz pensar realmente a nossa relação com a morte, a nossa relação com a perda, a nossa relação com aqueles que nos antecederam ao túmulo, aqueles que nos antecederam à vida espiritual. E é engraçado porque pessoas que vivem dentro da casa espírita ou vivenciam, né, as ações dentro da casa espírita, quando você fala em comunicação com os espíritos, em relação com os espíritos, as pessoas não recebem muito bem esse processo. Eu tenho uma pessoa muito próxima a mim que a mãe dela, né, aos 89 anos, ficou muito doente, e eu disse assim, olha, está chegando a hora, né? Fui fazer uma visita lá no hospital, a gente trabalha com capelania hospitalar, a gente faz algumas visitas nos hospitais de capelania hospitalar, e aí conversei com ela, olha, está chegando a hora, né? 89 anos, nesse estado. Mas não se preocupe, né? A reencarnação, a pessoa vai sobreviver a esse processo, ela vai continuar viva, né? Vocês vão se visitar, falar, não, visitar não. Ou seja, vai sobreviver, ótimo, mas vá para o céu, vá para onde quiser, né? Lá em casa não. Ou seja, essa relação com os espíritos, ela ainda é um certo tabu para algumas pessoas e até para alguns espíritas. Ainda é né? Nós acreditamos que tem espíritos no centro espírita. E aí quando você diz assim, olha, nós estamos vendo aí vários lugares vazios, né? Mas essa plateia está cheia. Tem gente que troca de lugar. Mas tem um cara morto aqui do meu lado? Possivelmente, assim como na rua, no ônibus, né, onde você estiver. Porque essa interpenetração dos mundos, ela é inevitável. E nós trazemos muitas vezes na cabeça aquela ideia de que há espaços circunscritos. Né? Heranças de memória lá daquele processo do céu, do inferno, depois com a criação do purgatório para a adequação econômica da igreja. Mas são ideias que nasceram falidas, né? Eu costumo brincar que o céu, o cara que inventou teve um trabalho danado, porque ele teve que murar, botar portão com fechadura e dar a chave para um homem tomar conta. E aí a gente fez, mas por quê? Ah, mas para que o mal não entre. Não é. É para que o pessoal que está lá dentro não fuja. E a chave ficou com o homem por quê? Porque as mulheres seriam as primeiras a fugir. As primeiras. Ao saberem simplesmente que um dos seus únicos filhos não iriam desfrutar do mesmo benefício, elas fugiriam e estariam com eles onde fosse necessário. Então a ideia já nasce falida. Se nós, diante das maiores dificuldades dos nossos filhos, somos, às vezes, até condescendentes, relevamos, perdoamos, e aí nós não conseguimos perceber a bondade divina, a inteligência divina, a superioridade dessas relações. Nós ouvimos muito falar assim, não, o espírito desencarna e vai para a erraticidade. Fulano, né, o espírito está na erraticidade. Todo mundo... Meu Deus do céu, isso deve ser ruim, né? Erraticidade, esse negócio deve ser ruim. Mas não é muito ruim, né? Porque é exatamente isso, ó. Caráter do que é errático, né? Errádio, errante, que anda sem destino ou a vaguear. Condição dos espíritos não encarnados que não estão em corpos carnais entre suas encarnações. Ou seja, o que é estar na erraticidade? E a gente ouve muito isso em palestra. E aí nós vamos para a erraticidade. O que é erraticidade? Do momento em que você desencarna e toma consciência do seu estado de vida espiritual, até o momento onde você perde um pouco a noção e a consciência e reencarna.
todo esse processo você está na vida errática, ou seja, sem eu conseguir te localizar, sabendo onde você está. Talvez por isso Jesus diz assim, olha, reconcilia-te com teus inimigos enquanto estão a caminho, porque depois que desencontrado dá um trabalho danado. Um encarna, o outro está desencarnado, aí o outro está chegando, o outro está desencarnando. Então resolve os problemas agora enquanto vocês estão juntos, para que não haja essa dificuldade, porque depois que desencontra dá muito trabalho. Ah, você vai vir como meu filho? Vou. Então, isso parece uma coisa simples, vir como filho de alguém. Mas você tem que esperar a pessoa reencarnar. A mãe e o pai reencarnarem, se encontrarem, torcer para dar certo, porque nós temos o livre-arbítrio, e às vezes casamos com a pessoa errada, nos encontramos com a pessoa errada, por outros motivos, e aí não está errado, porque aí a inteligência suprema aproveita aquele momento e você vai se desenvolver e vai cumprir o seu trabalho ali, junto àquela outra pessoa, para você depois, no momento oportuno, reencarnar. Ou seja, o processo reencarnatório ele não é muito mágico, ele é meio complicado. E por isso a gente tem que valorizar muito esse processo, e a natureza já cuidou disso, né? Espíritas, sabedores da reencarnação, totalmente conscientes, inspirados pelas frases luminosas de Allan Kardec. Mesmo assim, se nós perguntarmos, não vou perguntar aqui, mas se nós perguntarmos numa plateia bem grande, em qualquer ambiente, alguém está disposto a desencarnar agora? Ó, a erraticidade, plano espiritual, uma beleza, não tem que matar leão todo dia. Ninguém vai, ninguém levanta a mão. Porque nós sabemos mentalmente, intimamente, da necessidade de estarmos aqui. Gente, é muito bom. E é muito bom estar aqui, porque nós vamos para a vida espiritual, e lá é a vida real, segundo os nossos amigos espirituais, mas estamos já entrando em preparação e almejando uma nova reencarnação, porque a nossa consciência não nos deixa sossegados. A nossa consciência não nos deixa ficar muito tempo num processo estacionário. Nós estamos sempre a tentar saciar aquilo que desequilibrou a nossa própria consciência. Qual é o julgamento, né? Eu adoro esse processo do julgamento, eu gosto muito da Bíblia, porque ela tem uns lances muito interessantes. Esse julgamento, né, que a gente gostaria, eu particularmente gostaria até que existisse. Né? Eu desencarnar ou morrer, chegar em algum lugar e um júri composto, né? Um jurados, um juiz, e eu ser julgado. E eu teria um álibi muito bom ao final desse julgamento se ele fosse ruim para mim. Desde que eu entrei, eu olhei para o juiz e eu vi que ele não foi com a minha cara. Ou seja, transferimos novamente a responsabilidade do insucesso para outras pessoas. O problema todo é que está na nossa consciência, né? O problema todo é que nós registramos esse processo e aí sentimos a necessidade. A necessidade. E uma coisa interessante, os nossos amigos espirituais dizem que as reencarnações compulsórias, ou seja, aquelas reencarnações onde nós vamos reencarnar num local que eles vão escolher, com pessoas que eles vão escolher, em situações que eles vão optar, são mínimas. São mínimas. A grande maioria, quase a totalidade, nós vamos escolher. Nós vamos ter tempo e oportunidade de optar, de analisar, de projetar. E é muito comum a gente ouvir as crianças falar assim, eu não pedi para nascer aqui. Eu costumo falar, pediu, nasceu no lugar certo, no dia certo, com os pais certos. Pediu sim. Porque é um processo de planejamento, né? Essas reencarnações compulsórias, onde o espírito é levado ao processo, na grande maioria funciona e existe para proteger o próprio espírito. Naquele estado seria impossível ele ficar na erraticidade, porque ele seria afetado por amizades não muito boas, né, por pessoas que não gostam muito dele. Então é necessário muitas vezes, para que haja o progresso, que ele reencarne num processo muito rápido. E nós vamos encontrar bem claramente essas questões da justiça da reencarnação, né, lá no capítulo 4, nas perguntas 166 a 170, pluralidade das existências,
no Livro dos Espíritos. Isso é muito interessante, porque a gente pensa assim, olha, vai chegar lá, vai falar, vão ser perguntas e respostas de páginas e páginas. Não. São perguntas bem objetivas e respostas bem concisas. Porque, na realidade, entender e assimilar esse processo da reencarnação como um todo, é necessário que você compreenda a sistemática da doutrina espírita, a sistemática do funcionamento desse processo de crescimento, de vidas sucessivas. Surgiu alguns anos atrás aí uns livros muito... não são interessantes, são curiosos, né? Falando sobre a possibilidade de reencarnação em outros mundos, em outros planos. E as pessoas, né, foi difícil, porque aconteceram muitas palestras sobre esse assunto, e as pessoas começavam a planejar, olha, eu acho que na próxima encarnação eu vou reencarnar em outro... Não vai, não vai. Pode tirar o cavalinho da chuva que não vai. E agora está muito na moda também, se você conversando com as pessoas quererem, se a reencarnação for verdade, nascer na Finlândia, na Islândia, na Noruega. O negócio agora é reencarnar nos países nórdicos, né? Não vai também, não tem jeito. Eu costumo brincar lá no Bezerro e falar assim, não se iluda, não se iluda. Eles não vão permitir que você vá para lá perturbar o país dos outros. Como é que você vai herdar uma coisa que você não ajudou a construir? De graça. Aquela organização social é resultado de milênios de convivência, de estrutura social, de trabalho, de socialização, de humanização das relações. Nós vamos nascer onde é necessário nascer. Nós vamos conviver. Esse é o interessante da justiça. É você não se desesperar, mas olhar e falar assim, dá para mudar. Dá para melhorar. Se está ruim agora, já foi pior. E eu vou trabalhar para ser melhor. E o grande lance desse negócio de erraticidade, de desencarnar e reencarnar, pelo menos na minha visão e em tese, eu sempre ensaio uma pergunta. Eu digo assim, olha, eu vou desencarnar, espero que lá pelos 150, 160 anos de idade, mas vou reencarnar um dia, vou desencarnar um dia, e ao chegar no plano espiritual, ao despertar daquela perturbação peculiar e característica, segundo os Espíritos, que todos nós passaremos, são raríssimos os desencarnes mais lúcidos, que desencarnam e chegam no plano espiritual de forma lúcida. Ao despertar desse relativo atordoamento, eu já vou ter gravado na minha memória uma pergunta muito boa. E aí, meu irmão, mentor espiritual deve falar com a voz mais tranquila, né? E aí, meu irmãozinho, como é que estão as coisas? Minha resposta ensaiada há muitos anos. O que tem para fazer aqui? Rapaz, te empregam na hora. É na hora, porque falta trabalhador em todo lugar. Ensaio, despertou, o que tem para fazer? Levanta, troca a roupa, vamos, meu filho, vamos por aqui. Chegou um cara para trabalhar. Porque aí você sabe, não para. Não fica nessa coisa de que a morte é o fim, que é a destruição. E outra coisa é essa possibilidade maravilhosa, que no nosso caso específico, de sermos espíritas. De termos a oportunidade de vivenciar esse processo da compreensão, do entendimento. Quando eu comecei a estudar a doutrina espírita, há uns 30 anos atrás, eu tinha, assim, momentos de êxtase. Quando eu li a Gênese pela primeira vez, e eu, graças a Deus, fui orientado no começo e estudei a doutrina espírita na ordem que ela foi criada, na ordem que ela foi estruturada, pedagogicamente, ou seja, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno e a Gênese, para que uma sustente e te dê bases de compreensão para a seguinte, porque isso acontece muito no movimento espírita. Eu já leu a Gênese? Eu já tentei 2 vezes, mas não consigo, é muito difícil. Mas e as outras obras? Dei uma lidinha. Se não ler, não vai entender. Ou eu gosto só do Evangelho. Bom, então você pode ler qualquer evangelho, não precisa ser o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque o que diferencia e faz com que o Evangelho segundo o Espiritismo faça ou crie em nós, ou traga em nós luzes diferentes sobre a compreensão da ação evangélica, são as 2 obras que antecedem ela. Porque você vai ler, não vai compreender, existem termos, terminologias propostas ali nas dissertações de Kardec e dos Espíritos, que você precisa das bases que estão nas outras.
E aí comecei a ler, quando cheguei na Gênesis, quando eu descobri alguma coisa, eu moro perto da minha sogra, e ela é espírita há muitos anos, eu botava o livro debaixo do braço e ia na casa dela. A senhora já viu? Lógico que ela já tinha visto. Ela, né, nasceu espírita. E ela, sim, aí conversava com ela, trocava ideia, e aí ficava uma semana vivenciando aquilo ali. Nossa, olha só, agora eu descobri uma explicação lógica para isso, né? O surgimento do homem na Terra. Quando eu cheguei nesse ponto ali, eu fiquei louco. Quando ele fala ali que o macaco não desceu da árvore, chegou um momento que ele não subiu mais, né? E a ramificação do espírito humano sai numa tangente. Eu falei, só podia ser isso, porque senão todos os macacos estavam fadados a virar gente. O que diferenciou esse processo? A encarnação de espíritos humanizados ou com propensões humanizadas naquele ramo daqueles macacos, que diferenciou e traz a raça humana. Então, são conhecimentos que eu nunca poderia ter sem conhecer a doutrina espírita. E esses conhecimentos, eles formam depois uma estrutura total que você começa a responder qualquer pergunta sobre espiritismo. Mesmo aquelas mais inesperadas e aquelas que você nunca se preocupou com elas. Eu fui fazer uma palestra outro dia, não era uma palestra, era um seminário com jovens lá em Resende, e um jovem deve ter trazido de casa a pergunta, disse assim, já que você está falando em perispírito, um garoto uns 14, 15 anos, perispírito tem peso? Foi, deve ter lido em algum lugar, revista espírita, né? E trouxe para me ajudar no trabalho. E a gente tem que pensar. Tem peso? Tem. O que pode faltar é instrumento para mensurar, mas que tem. Se ele é semimaterial, ele tem peso. Ou seja, você começa a racionalizar e a pensar em coisas que você nunca pensaria. Ou seja, a doutrina espírita, ela é uma proposta já em si de crescimento, de avanço. Uma proposta de vitalidade realmente. O estudar a doutrina espírita não é para fazer palestra, não é para conhecê-la, é para usá-la. É uma doutrina que você pode colocar em prática, totalmente viável de se colocar em prática e boa de se colocar em prática. Esse Pentateuco, essa estrutura, né, trazida por Allan Kardec, ela faz com que nós também tenhamos um pouco de receio de dizer que não temos tempo de estudar. Não tenho tempo. Você não conhece a minha vida? Olha, trabalho de manhã até a noite, vou estudar que horas? Bom, o senhor Allan Kardec está certo, que não tinha Netflix naquela época, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha novelas na Globo, nem em outros canais, mas ele conseguiu escrever tudo isso trabalhando, pesquisando, e em 12 anos ele constrói uma estrutura que, na minha capacidade, talvez umas 3 encarnações eu levaria para fazer o mesmo trabalho. E ele faz em 12 anos, e a gente às vezes fala que não tem tempo para estudar. Vamos ler, vamos estudar, não tem outro jeito de conhecer a doutrina espírita. A palestra ela é maravilhosa, mas para nos incitar, para mexer com a nossa curiosidade, para você sair do centro espírita aborrecido. Falar, aquele gordinho não tem razão não, aquilo ele falou, aquilo está errado. Vá aos livros, estude, construa, adquira, cultive o prazer de ler. Cultive o prazer de ler. Quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, a gente vai inevitavelmente para os romances. Isso é uma coisa... Tem mudou muito, né? Dos anos 90 para cá, mudou muito, vem mudando. O movimento espírita se distanciou dessas obras um pouco, e houve realmente um movimento em direção, um redirecionamento às bases, o entendimento e a necessidade de conhecer-se as bases. Mas eu já contei esse caso aqui, talvez, mas ele é muito interessante. Eu tinha um irmão que era um cara, assim, contestador mesmo. Ele desencarnou alguns anos atrás. Minha cunhada, a esposa dele, foi uma ajudante de Chico Xavier. Ela nasceu em Pedro Leopoldo, e por ser ajudante do Chico Xavier, ela achava que ela era espírita. Ela acha, aliás, que ela está encarnada ainda, que ela é espírita. E espírita... Não é espírita. Pô, ajudei Chico Xavier. Beleza. E ela deu um livro para ele de presente um dia e me ligou. Falou assim, estou dando para o seu irmão O Nosso Lar.
converse com ele, porque você sabe como é que ele é. É capaz dele não ler, ele precisa conhecer a doutrina espírita. E eu, bobinho na época, liguei para ele, e ao nos encontrarmos depois, logo depois, ele... Falei, e o livro? Já parei de ler. Mas como parou de ler? Você não vai querer me convencer que tem casa, ônibus, direito de herança, cadeira na varanda em algum lugar depois que eu morrer, né? Ser um cara inteligente. Falei, bem feito, né? Para ela e para mim. Por que não entende? Por que lê e não entende? Porque a gente não está preparado para compreender que aquilo é a visão daquele espírito. Né? Se nós tivéssemos desencarnados 10 pessoas juntos, né, o 9 mais o André Luiz, e fôssemos para o plano espiritual, e fôssemos convidados para relatar o que vimos, sairiam 10 obras diferentes. Não, essas obras não trazem a universalidade dos conceitos, ou a universalização dos conceitos que a doutrina espírita traz nas suas obras básicas. E eu comecei a estudar a doutrina espírita e comecei a ler os livros, né? 2000 anos, 50 anos depois, e Paulo e Estevão, e Ave Cristo, e aquelas coisas que todo mundo, quando começa na doutrina espírita, lê. E eu comecei a criar um espiritismo. Eu comecei a criar uma vida espiritual à parte, até o momento em que você começa a estudar a doutrina espírita e começa a ver de outra forma, abrir outros horizontes, perceber outras possibilidades e começa a construir um todo. E começa a perceber que essas obras têm o valor da obra, da opinião de um espírito, daquele espírito, e que não é espiritismo. Né? Nós podemos ler as 400 obras do Chico, que isso não vai nos fazer espíritas, por quê? Porque é a visão daquele espírito, ou daqueles espíritos que trabalharam através dele. E que a doutrina espírita, quando você lê, estuda e entende a doutrina espírita, aí sim você vai conseguir um entendimento muito interessante. Voltando à reencarnação, né, lá no Evangelho, na missão dos espíritas, na missão dos espíritas, mesmo de nós espíritas, né, o espírito Erasto traz a seguinte colocação de um texto bem grande, mas a gente pensou só isso, né? E despregar o dogma novo da reencarnação e da elevação dos espíritos, segundo o bom ou mau desempenho de suas missões e a maneira por que suportaram suas provas terrenas. Esse momento é o único momento em que os espíritos realmente nos conclamam definitivamente ou de forma forte e marcante a fazer alguma coisa. E de pregar o dogma da reencarnação. Existe uma colocação do Hermínio Corrêa de Miranda que ele diz que o dogma da reencarnação, bem compreendido e entendido, há de mudar a face e as relações sociais da humanidade. Quando você realmente compreender que esse processo nós vamos vivenciar, porque hoje é muito comum você ouvir assim, não, eu quero deixar um mundo melhor para os meus netos. Não, eu quero deixar um mundo melhor para mim, que eu vou voltar rápido. Esse negócio de umbral, de ficar numa erraticidade, não é comigo. Isso é muito lento, muito devagar. Não dá. Vamos viver e vamos correr. Tem muita coisa para fazer. Costumo dizer para as pessoas, não adianta pensar em umbral, em querer ir lá para aquela poça que relatam lá era do André Luiz. Não se meta na coisa dos outros. Né? Vivencie as suas próprias experiências, desencarne de cabeça erguida, sabendo que você estará vivo. E aqueles que partiram, tendo a certeza que estão vivos. A grande chamada, o grande charme da reencarnação é esse de você perceber que a morte, realmente do jeito que nós a entendíamos como destruição e ponto final, ela não existe. A doutrina espírita é esse convite forte para que nós olhemos a vida de forma diferenciada, de forma diferente, sob uma nova visão, sob uma nova ótica. Que nós nos deixemos surpreender, que nós nos desafiemos. Eu não consigo, não, mas eu vou conseguir. É mudar a forma de se propor, a forma de se colocar diante da vida, porque a reencarnação existe, e mesmo aqueles que não acreditam na reencarnação, já reencarnaram e vão continuar reencarnando. E muita gente espírita, principalmente, pensa que
E eu já ouvi isso, falar, você não acredita na reencarnação, não? Quando você morrer, você vai ver. Não, não vai ver. Isso não quer dizer que ao desencarnarmos, passar pela erraticidade, pelo plano espiritual, ao retornar, vamos ser reencarnacionistas de jeito nenhum. Se eu, na próxima encarnação, nascer numa família protestante, certamente eu não vou acreditar na reencarnação. Ah, mas como? Você... Não, isso vai estar lá. Talvez eu tenha algumas dificuldades em aceitar algumas propostas naquele momento. Mas não vou saber por quê. Porque eu preciso também conhecer aquela outra variante, aquele outro pensamento, aquelas outras ideias, aquelas outras propostas. Por isso também é interessante que nós estudemos tudo. Que nós possamos ler tudo, né? Eu fui fazer uma palestra um dia e disse que na rua da minha mãe tem uma igreja muito interessante, tem uma banda daquelas, uma banda top na igreja protestante que tem lá perto da casa da minha mãe. E toca só música boa. E o som é legal. O vocalista tem um vozeirão danado. Eu brincando, falei assim, um dia de manhã, num domingo, eu vou entrar para... E aí a pessoa, numa brincadeira boba, no final da palestra, disse para mim assim, só cuidado com esse relógio, né? Aí arrumou um problema, né? Porque eu só tenho o jeito de bonzinho, né? Eu disse, ele falou, não, eu falei sério que eu vou entrar, porque eu acho que a gente não pode opinar e falar de coisas que a gente não conhece. E sem conhecer fica difícil opinar. E se hoje houvesse uma desilusão no movimento de outras religiões, por exemplo, nas igrejas carismáticas reformadas, o centro espírita está pronto para recebê-los? Nós temos estrutura? Nós estamos preparados para recebê-los? Nós não temos nem estrutura física, nossas casas são pequenas, são acanhadas. Não se pode construir centro espírita bonito e grande. Isso é coisa, espanta os espíritos superiores. O primeiro data show que foi instalado em Friburgo foi um problema. Até onde vai chegar a modernidade no centro espírita? Antigamente você vinha aqui no Friburguense, no Fé e Fraternidade, em outros centros espíritas, parecia que o banco foi feito por um chinês, daquele especialista em tortura. Você ficar sentado 50 minutos num banco daquele, lá no Fé e Fraternidade tinha um banco que você sentava, aí o assento era assim, aí sua perna ficava assim, e as costas eram assim, ó. 50 minutos, o cara realmente sai de lá depurado. Hoje são poltronas, né, cadeiras acolchoadas, data show, som. Agora nós estamos começando, mas religiosamente a gente tem muita dificuldade de andar, de caminhar, né? Uma boa noite para todos.